Irmãos, dando sequência à exposição do Evangelho de Mateus, hoje nós estamos caminhando para o final do capítulo 15. E nós vamos ver capítulo 15, do verso 29 até o final do capítulo, até o verso de número 39. Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 29 até o verso de número 39. Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 29 até o 39, diz assim o texto da palavra de Deus. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus. E ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenha compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Vamos orar, irmãos, pedir a Deus que nos abençoe. Pai bendito de amor, de misericórdia, nós rendemos graças ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem sido maravilhoso conosco em suprir as nossas necessidades e, sobretudo, aquela que nós, por mais que nos esforçássemos, não teríamos condições de satisfazer, que é a necessidade espiritual, o perdão de pecados, a reconciliação com o Senhor. O Senhor promoveu, ó Deus, aquilo que era necessário para a satisfação dessas necessidades por meio de Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor. E nós te louvamos. Te louvamos por tão maravilhosa salvação, por tão grande salvação. E agora nós nos colocamos diante de Ti, neste momento em que, humildemente, nós nos debruçamos diante da Sua palavra e pedimos ao Senhor que nos dê iluminação, para que, trazendo luz à obscuridade de entendimento, possamos compreender a Sua palavra e assim sermos impactados e transformados por ela. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos visto nessa passagem uma série de eventos maravilhosos que foram realizados por Jesus. O texto que nós lemos narra um evento que nem para nós e nem para os discípulos era novidade. Jesus, em capítulos anteriores ou capítulos recentes, Jesus havia feito uma multiplicação, uma primeira multiplicação de pães e de peixes. Além dessa multiplicação de pães e de peixes, o texto nos mostra que, assim como a passagem que lemos agora, Jesus era misericordioso e compassivo com aqueles que se aproximavam dele e demonstravam a ele as suas carências, as suas necessidades.
É interessante nós considerarmos que, à medida em que Jesus saía de uma determinada região, a passagem nos mostra que havia o interesse dele de estar só com os seus discípulos, para ter um momento didático com os seus discípulos, ensinando apenas aos seus discípulos as coisas do reino, e até mesmo para que eles pudessem descansar por conta do grande número de pessoas que estavam sempre em torno de Jesus e do grande número de atividades que Jesus realizava, principalmente curando os enfermos que se achegavam até ele e aqueles que eram levados até ele por terceiros. É muito impactante perceber que mesmo Jesus estando sempre cercado de pessoas e em alguns momentos estando cansado, querendo um tempo a sós com os discípulos e buscando até mesmo um tempo de descanso, ele jamais se indispôs em relação àqueles que se aproximaram dele, buscando da sua parte algum auxílio, buscando da sua parte socorro, buscando da sua parte alento para as angústias que estavam ali em seus corações. E é interessante porque o texto nos mostra uma progressão. Há um primeiro momento em que Jesus faz esses milagres que nós lemos aqui, numa região de judeus. A passagem das Escrituras nos mostra, e nós vimos isso no texto que meditamos no domingo anterior, que Jesus, como Messias, havia vindo primeiro para os judeus. Nós vimos isso naquele encontro de Jesus com uma mulher cananeia ou Ciro-fenícia, onde aquela mulher que tinha uma filha que padecia de possessão demoníaca se aproxima de Jesus e clama a ele, e Jesus vai dar a ela uma resposta que aparentemente era um tanto quanto dura, pois Jesus vai, num primeiro momento, dizer que não era bom que se tirasse alimento da mesa ou dos filhos e lançasse então aos cachorrinhos. Aquela mulher entende aquilo que Jesus está dizendo, mas a passagem nos mostra aquilo que o Antigo Testamento revela de modo extraordinário, que era o fato de que o Messias viria primeiro para os judeus. E nós vemos isso no início do ministério de Jesus, durante o seu ministério, onde a palavra era destinada aos judeus, mas nós vemos que, à medida em que o Senhor e os seus discípulos pregavam aos seus, esses os rejeitavam. Rejeitavam a Jesus e rejeitavam também os apóstolos. O texto anterior, onde Jesus então multiplica pães e peixes e faz muitos milagres, é o momento onde Jesus faz isso numa região de maioria judaica, onde a maioria de seus habitantes eram judeus e, por sua vez, conhecedores do texto das Escrituras, conhecedores do texto do Antigo Testamento, aqueles que, à medida em que observavam o ministério de Jesus e os milagres que ele fazia, deveriam reconhecer em Jesus o cumprimento daquelas profecias do Antigo Testamento. Mas nós vimos que as multidões que o acompanhavam, em grande parte, e Mateus explora isso desde o começo do livro, desde o começo do Evangelho, é que aquela multidão, e normalmente a multidão que acompanhava Jesus em outros momentos, eram pessoas que estavam não interessadas de fato em Jesus como Messias, mas naquilo que Jesus podia fazer por eles. Uma cura, uma bênção, um milagre, um benefício ou outro que eles poderiam receber da parte de Jesus. Mas eles não queriam comprometimento, eles não queriam envolvimento, eles queriam apenas receber aquilo que Jesus poderia dar, sem que necessariamente eles precisassem se comprometer com Jesus ou até mesmo com os discípulos. Não é muito diferente daquilo que nós vemos hoje no cenário evangélico brasileiro. As pessoas se aproximam da igreja, as pessoas se aproximam das denominações evangélicas, as pessoas buscam Deus em determinados momentos de angústia, mas elas não querem um comprometimento real com Jesus, elas querem apenas aquilo que Ele pode dar, elas querem apenas o milagre, elas querem apenas as dádivas, elas querem apenas os benefícios de se estar na presença do Senhor, mas não querem um comprometimento real e sincero com Ele.
A multidão que nós vemos no período do primeiro século, no ministério de Jesus, em torno da figura de Jesus, não é diferente da multidão que hoje se denomina evangélica no Brasil. Eu já citei esse exemplo aqui algumas vezes, mas me é muito impactante uma palavra que eu ouvi certa vez de um pastor presbiteriano, que é diretor do seminário presbiteriano em São Paulo, onde ele, sendo entrevistado por um presbítero da nossa denominação, perguntaram para ele assim: você acha que o Brasil está passando por um avivamento? Isso porque, segundo a última pesquisa de IBGE, o número de evangélicos no Brasil havia aumentado muito. E aí ele respondeu o seguinte: não acho. Não acho que o que a gente esteja vivendo aqui seja um avivamento. E aí o presbítero fez uma outra pergunta: então o que você acha? Por que o número de evangélicos aumentou tanto assim? E ele deu a seguinte resposta: lei da oferta e da procura. As pessoas estão doentes e eles oferecem cura. As pessoas estão pobres e eles oferecem dinheiro. Mas o evangelho está longe disso. E a maioria das pessoas, não digo todas, mas a maioria das pessoas, elas querem apenas a cura ou o dinheiro, mas elas não querem um comprometimento real com o Senhor Jesus, ou a submissão à sua palavra. O relacionamento com Deus é válido a partir do momento, ou até onde Ele me dá, mas a partir do momento em que Ele começa a exigir de mim, isso já não serve para mim mais, porque isso é pesado demais. Nós vivemos um contexto onde tudo aquilo que aparenta certo peso é rejeitado como sendo algo retrógrado, algo ultrapassado que deve ser abandonado. Eu já ouvi, inclusive, de pessoas que se dizem evangélicas que a igreja como instituição é algo falido, é algo que deve ser esquecido, é algo que deve ser abandonado. Mas eu me pergunto, como então nós faríamos com aqueles preceitos do próprio Senhor Jesus, estabelecendo presbíteros, estabelecendo diáconos, estabelecendo pastores para o governo e a administração das igrejas locais? Nós vemos João registrando no livro de Apocalipse cartas que eram destinadas a igrejas locais. Nós vemos o próprio apóstolo Paulo escrevendo as suas cartas, destinando-as para igrejas locais, e o texto bíblico nos mostra que aquelas igrejas tinham líderes responsáveis por elas. O próprio apóstolo Paulo, quando orienta Timóteo quanto aos critérios para o estabelecimento de presbíteros e diáconos, ele mostra ali princípios estabelecidos por Deus para a preservação da doutrina e também da instituição. Mas nós vivemos um contexto onde ser membro de uma igreja evangélica ou de uma igreja, seja ela qual for, é algo retrógrado, é algo ultrapassado, é algo obsoleto. Mas isso faz parte do espírito do tempo no qual nós vivemos, onde tudo aquilo que é imposto sobre mim e que traz sobre mim alguma responsabilidade, me é pesado demais. Nós vivemos hoje um contexto de rejeição a instituições. O grande problema é que a rejeição é a instituições que, via de regra, são tradicionais e históricas. E as igrejas acabam sendo o principal alvo. Instituições que sustentam princípios e valores judaico-cristãos, como o casamento tradicional, homem e mulher, são instituições que, segundo a própria sociedade, devem ser rejeitadas, porque são pesadas demais. E as pessoas não querem isso. As pessoas querem a leveza. E aí eu vi um pastor dizendo algo sobre isso certa vez, me chamou muito a atenção. Ele diz que a leveza gera escravidão. Nós não nos submetemos mais a princípios supostamente pesados, porque eles parecem ser um fardo, mas nós somos escravizados pelo espírito do tempo que rejeita todos aqueles princípios e valores estabelecidos pela palavra. É por isso que me serve enquanto não exige de mim, mas a partir do momento em que exige de mim algum tipo de comprometimento ou responsabilidade, já não me serve mais. Mas nós vemos que essa era basicamente a postura daquela multidão.
Era bom estar com Jesus até o momento em que Jesus começasse a exigir delas um comprometimento real. Ao momento, inclusive, em que Jesus vê uma multidão indo embora e alguns de seus discípulos dizem assim: que discurso pesado é esse? Quem pode suportar? E em outras palavras, ou parafraseando aquilo que Jesus disse, podemos dizer que a resposta de Jesus à afirmação de seus discípulos foi: vocês querem ir embora? Então vão também. Mas a reação da multidão às palavras de Jesus, quando esse demonstrou a necessidade de um comprometimento real, foi: que discurso pesado é esse? Que discurso duro é esse? Quem pode suportar? E aí aqueles que estavam demonstrando certa rejeição às palavras de Jesus, Jesus respondeu da seguinte forma: quer ir embora, pode ir. Quer ir embora, pode ir. E aí é interessante, porque no texto nós vemos que aqueles para quem Jesus veio são aqueles que começam a rejeitar. Mas no momento em que Jesus vai para uma região predominantemente gentílica, de um povo que não tinha qualquer relação com a tradição judaica, ou com a tradição da religião hebraica ou hebreia, que foi herdada do povo hebreu, aqueles que saíram do cativeiro egípcio no Antigo Testamento, nós vemos que essas pessoas que sequer tinham conhecimento do texto da Torá, do texto do Antigo Testamento, começaram a ensinar os discípulos a respeito da autoridade de Jesus. A mulher cananeia ou mulher cirofenícia é aquela que, diferente dos próprios discípulos de Jesus, reconhece quem ele é. E ela não era judia, mas ela era gentia. E culturalmente falando, ela ainda lidava com uma dificuldade que era com o fato de ser mulher. A mulher naquele contexto era extremamente desprezada. E aí então Jesus é aquele que agora está dando atenção para uma mulher, e pior ainda, é gentia. Mas essa mulher gentia é quem vai dizer aos discípulos quem Jesus é. E ela se aproxima de Jesus dizendo: filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi é uma expressão do Antigo Testamento que se refere ao Messias. Diferente dos discípulos que não haviam entendido nada até aquele momento, aquela mulher que, sendo gentia e não tendo acesso ao texto do Antigo Testamento como os discípulos de Jesus, pela graça de Deus, reconheceu assim quem ele era. E Jesus começa a mostrar então, a partir dessa passagem, e algo que nós vamos ver no texto, a partir do versículo 29, é que Jesus é o Salvador de todos, não só de judeus, não só de hebreus, mas de todos. Não há quem não possa ser alvo da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Seja mulher, seja homem, seja gentio ou seja judeu, seja brasileiro ou seja americano, seja pobre ou seja rico, seja preto ou seja branco, todos podem ser alvo da graça e da misericórdia de Deus, porque o Evangelho é para todos, e o Evangelho não é apenas para um grupo apenas, como os judeus pensavam a respeito de si mesmos. É muito curioso e irônico nós percebermos agora que esses que eram desprezados pelos judeus são alvos do amor e da graça do Senhor Jesus. E no primeiro momento, o que nós vemos é que o Senhor Jesus, ele demonstra em relação aos gentios o mesmo amor, a mesma compaixão que ele demonstra em relação aos judeus. Lembra que num primeiro momento, na primeira multiplicação de pães e de peixes, Jesus basicamente diz as mesmas palavras, quando ele vai dizer assim: olha, eu tenho compaixão dessas pessoas. Eu tenho compaixão dessas pessoas. Ele fica com pena delas, por causa da miséria dos seus próprios corações, não apenas por causa de um problema físico, mas por causa da miséria espiritual em que elas se encontravam. Jesus se compadece daquelas pessoas. E assim como Jesus se compadeceu dos judeus, agora na segunda multiplicação de pães e peixes, Jesus também se compadece dos gentios. E aí, se nós pensarmos assim, por que Mateus ele registra dois eventos tão
semelhantes, tão próximos um do outro, no mesmo livro. Por que ele faz isso? É justamente para mostrar isso, que da mesma forma com que Jesus amou os judeus, ele também amou os gentios. Da mesma forma com que ele foi misericordioso para com os judeus, ele seria misericordioso para com os gentios. O amor dele se estende a qualquer um. Não há aquele, portanto, que não possa ser alvo da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Não há. Não há, até mesmo o pior dos homens, até mesmo aquele que aos nossos olhos não merece o favor de Deus. E nós não podemos nos julgar diferentes dos judeus do contexto do primeiro século, porque certamente em algum momento você já pensou a respeito de alguém: esse aí não tem jeito para ele. Talvez, se você fizer uma recapitulação a respeito da sua vida, desse momento para trás, você certamente vai dizer assim: para esse daí não tem jeito. Esse aí pode, lá no interior, na minha cidade, o pessoal fala assim, pode cangar, né? Pode colocar a canga do burro, né, na cabeça dele, deixar soltar pela estrada, porque não tem jeito, não tem mais o que fazer. Talvez isso já tenha passado pela sua mente. E nós demonstramos essa indiferença, não porque nós vemos às vezes certos pecados que nós julgamos ser grandes demais, mas porque nós somos de fato indiferentes. E até mesmo, ou pior do que a indiferença, nós rejeitamos deliberadamente certos grupos de pessoas, porque nós não julgamos que essas pessoas merecem estar conosco. Se você pensasse, por exemplo, em prostitutas entrando para participar do culto na nossa igreja, como que seria a sua reação? Como que seria? Se no nosso momento de culto aqui entrassem pessoas travestidas, drag queens, e se assentassem no nosso meio, como seria a sua reação em relação a essas pessoas? Você entenderia que essas pessoas são alvos da graça e do amor de Deus, assim como nós que estamos aqui hoje? Assim como Daniel, que foi ordenado presbítero dessa igreja, Joaquim e Tiago, que hoje estão aqui de terno e gravata, ou como pastor dessa igreja, que com raras exceções vem de terno e gravata. A gente pensa que essas pessoas são carentes da graça e do amor do Senhor Jesus, que nós devemos dar a elas esse mesmo amor. Nós não somos tão diferentes assim desses judeus do primeiro século, fariseus, ou como João Batista diz a respeito desses homens, raça de víboras. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Nós precisamos, irmãos, entender que o amor do Senhor, ele pode ser destinado a qualquer tipo de pessoa. Sejam eles aqueles que cometem pecados socialmente aceitáveis, ou sejam aqueles que cometem pecados que são passíveis de condenação e de prisão. Você já pensou no Fernandinho Beiramar como alguém que deve ser evangelizado? Você já pensou no pior bandido como alguém que deve ser alvo da graça e do amor de Deus, para quem você deve pregar o evangelho? Não há quem o evangelho não possa transformar, pois todos pecaram, irmãos, todos carecem da graça e do amor de Deus. Mas da mesma forma com que o Senhor Jesus demonstra o mesmo amor, nós vemos aqui os discípulos demonstrando a mesma reação. E olhe como é interessante. Na primeira multiplicação de pães e peixes, os discípulos chegaram até Jesus e anteciparam a questão. Disseram o seguinte: olha, manda embora, porque está ficando tarde, não vai ter como alimentar esse povo. Então despede para que eles possam ir pelas cidades e comprarem alimento. E aí Jesus vai dizer o seguinte: não, dê alimento vocês mesmos. E aí eles vão dizer: não temos como. Então Jesus fala: o que vocês têm aí? Temos 5 pães e 2 peixes. E então Jesus alimenta uma multidão de 5.000 pessoas. Há um comentarista que diz que se nós considerarmos a probabilidade de termos ali para cada homem uma mulher e filhos, há uma possibilidade que houvesse ali uma multidão de cerca de 25.000 pessoas. 5.000 são aquelas pessoas que foram contadas. O texto não fala de pessoas que não foram contadas.
Portanto, a possibilidade de que o número tenha sido muito maior do que aquele que o texto relata é muito grande. E é o número de pessoas que o Senhor Jesus alimentou. Mas aqueles discípulos demonstraram incredulidade, embora o Senhor Jesus já tivesse feito muito que testificasse a respeito do seu poder e a respeito da sua autoridade para fazer o que ele bem entendesse. Mas os discípulos eram cegos e não podiam entender. Estavam ignorantes em relação à mensagem que Jesus estava ensinando e pregando a eles. Só que, mais uma vez, eles demonstram a sua incredulidade. Versículo 32, o texto diz assim: e chamando Jesus os seus discípulos, disse: tem compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Como assim? Eles acabaram de ver uma multiplicação extraordinária de pães e peixes. Dos 5 pães e 2 peixes que haviam sido multiplicados, sobraram 12 cestos cheios. Mas agora eles achavam que Jesus não poderia fazer a mesma coisa. Depois de terem presenciado tamanho milagre, tamanho sinal, eles demonstraram ali a sua incredulidade, a incredulidade que havia em seu coração. E aí então Jesus vai dizer, perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixes, ou peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. É interessante que no primeiro texto, a passagem nos diz que sobraram 12 cestos, e os comentaristas são unânimes em dizer que há uma relação ali com as 12 tribos de Israel, bem como em relação aos 12 apóstolos. E agora o texto tem um número que também é significativo no texto das Escrituras, que é o número 7, que é uma referência à perfeição. Jesus fez algo perfeito, Jesus fez algo pleno em favor daquelas pessoas. E o que nós podemos dizer é que, assim como Jesus estava ensinando aos judeus na primeira multiplicação de pães e peixes, ele ensina agora aos gentios na segunda multiplicação de pães e peixes, que ele é aquele que de fato pode alimentar o faminto, ele é aquele que de fato pode suprir a nossa maior necessidade. O que Jesus vai dizer aos discípulos e também à multidão é que, embora ele estivesse dando um pão físico para eles ali, aquilo que eles precisavam era muito mais do que um mero pão físico, mas era um pão espiritual. E ele mesmo vai dizer que o pão que eles precisam é dele mesmo, é do próprio Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 32. Depois de ter multiplicado pães e peixes, o Senhor Jesus dá uma explicação acerca do que significava aquela multiplicação milagrosa. E a partir do versículo 32 do capítulo 6 do Evangelho de João, o texto diz assim: replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos deu. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos desse pão. Mais uma vez os discípulos, demonstrando a sua incredulidade, declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Essa era a mensagem de Jesus aos judeus e aos gentios. Essa é a mensagem do Senhor Jesus para cada um de nós que estamos aqui nesta noite.
Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Essa é a mensagem do Senhor Jesus para nós. E aquilo que nós devemos entender a respeito disso é que muito mais do que coisas materiais, nós temos uma necessidade que é, sobretudo, espiritual. E que essa, pão físico nenhum, pode saciar, pode aplacar, mas apenas aquele que é o pão da vida, a providência sobrenatural de Deus, aquele que, sendo Deus, desceu do céu, assim como maná no deserto, e que, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas assumiu natureza humana e suportou a vergonha em troca da alegria que lhe estava proposta. O Senhor Jesus é o pão do qual nós devemos comer. O Senhor Jesus é aquele que pode matar a nossa fome. Ele é aquele que pode nos dar vida. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos crentes de Éfeso, igreja que inclusive era pastoreada por Timóteo, ele vai dizer: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aquilo que nós mais precisamos não é de pão, mas é de Jesus. É por isso que há um equívoco quando nós entendemos que a missão da igreja é assistência social. Quando nós precisamos entender que a missão da igreja é pregar o evangelho de Jesus. As pessoas, elas podem ir com a barriga cheia para o inferno, mas elas podem ir tendo necessidade de questões materiais ou de coisas físicas para o reino dos céus, por terem recebido aquele que de fato é o pão da vida. Que o Senhor Jesus nos abençoe, irmãos, e que Ele nos ajude a tomarmos desse pão e a comermos desse pão com fé e com temor nos nossos corações, entendendo que se nós tomarmos desse pão e comermos dele, jamais teremos fome outra vez. Que Deus nos abençoe.